Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Muito bom dia, prezados amigos internautas. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do programa Espírita, Pelos Caminhos da Evolução. E hoje, nesta segunda-feira, é um imenso prazer estar com vocês novamente para falarmos do papel da ciência na Gênese. A importância que nós verificamos aqui nesse quarto capítulo do livro A Gênese, o quanto que a doutrina espírita ela é ciência. Não é uma ciência diferente, mas é uma nova ciência. Não é uma ciência nova. É uma nova ciência porque o adjetivo está antes do substantivo. Então, não é outra ciência, é a mesma ciência, uma visão nova. E nós estamos vendo aí a importância do papel da interpretação de tudo aquilo que a doutrina espírita nos traz, numa visão sólida, numa visão básica, numa visão totalmente racional.
E eu digo para vocês que nós estamos, assim, repletos de alegria, porque esse programa espírita, ele visa justamente trazer o esclarecimento acerca desse papel importante do conhecimento da doutrina espírita numa base sólida. Não é simplesmente imaginações, não é conjecturas, não é achismo. É a doutrina espírita na sua mais ampla lógica, no seu mais amplo raciocínio. Por isso, nós estamos vendo aí que nas eras primitivas, sendo necessariamente muito imperfeito os meios de observação, muito que, eivados de erros grosseiros, haviam de ser as primeiras teorias sobre o sistema do mundo. Nós não tínhamos telescópios, nós não tínhamos microscópios, nós não tínhamos equipamentos elétricos e eletrônicos, certo? Nós estávamos aí engatinhando com o conhecimento. Então, era muito imperfeito aquilo que nós observássemos, porque nós não tínhamos a exatidão matemática da quantificação que nós tínhamos, não passava sequer de que de uma mera observação, embora muito criteriosa já, mas sem meios de comprovação. E aí, com o surgimento da doutrina espírita, nós tivemos essa grande oportunidade de, além de qualificar, quantificar todos os fenômenos até então apresentados pela doutrina espírita. E eu falo para vocês que hoje nós temos a grata satisfação de ter uma doutrina muito avançada em termos de conhecimento acerca de tudo. Do universo, da criação do universo, da vida, do homem, isso. Então, isso é de fator importante para nós neste momento. Mas ainda quando esses meios fossem tão completos quanto é hoje, os homens não teriam sabido ainda utilizá-los. Então, hoje, nós temos muitas tecnologias, muitos instrumentos, mas, analisado sob o ângulo de visão individual, muitas vezes fica muito assim, fica personalizado, segundo a visão do A, visão do B, do C. É isso que tem sido. É isso que tem se feito nas nossas observações diárias, de que mesmo com os instrumentos hoje em mãos, as deduções que são tiradas, as teorias criadas, são muito diversificadas. Certo? Então é o seguinte, o que nós estamos vendo aí é de que, desde quando tudo começou, a dificuldade é muito grande. Mas o personalismo é maior. E é o personalismo que atrapalha tudo. Isso. Porque aí vem a colocação do A, do B, do C, e não se chega a um consenso. Porque cada um, analisando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, quer apresentar aquilo que acha, e não aquilo que tem certeza. Aliás, tais meios não podiam ser senão fruto do desenvolvimento da inteligência e do consequente conhecimento das leis da natureza. E isso, somente mais tarde, vai poder trazer uma consolidação. Porque nós desconhecemos as leis naturais. Por completo. Desconhecemos, assim, por completo ainda. Nós mal pegamos a ponta do véu para levantar. Então, nos falta ainda persistência. Certo? Quer dizer, a gente falta aqui a condição de poder insistir na ideia de que nós estamos aqui
e de que nós temos que ser mais perquisiridores, menos personalistas e mais perquisiridores. É isso que está precisando fazer. E é isso que não está acontecendo conosco atualmente. À medida que o homem se foi adiantando no conhecimento dessas leis, também foi penetrando os mistérios da criação, né, da vida, do universo, retificando as ideias que formam acerca das origens das coisas. Então, desde Tales de Mileto até hoje, passaram muitos mil anos. E a coisa andou um pouco, mas ainda está muito atravancado pelo materialismo, pelo personalismo. Isso está acontecendo. Impotente se mostrou ele para resolver o problema da criação, até o momento em que a ciência lhe forneceu para isso a chave. E é essa que nós vamos ver. Que chave é essa? Por exemplo, as religiões do passado, como até hoje, analisando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam a ciência. A ciência, na opinião de muitos cientistas, analisando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, também divergiam da religião. Agora, faltava um ponto, um elo, que pudesse ligar essas duas alavancas do conhecimento humano: a religião, a ciência e a religião. E esse elo de ligação é justamente aquilo que a doutrina espírita está trazendo hoje. É aquilo que a doutrina espírita está hoje revelando para nós, de forma além de qualitativa, quantitativa, quer dizer, matematicamente. E esta é a nossa posição hoje, de que nós estamos, assim, já com um conhecimento bastante avançado, mas ainda muito personalizado, certo? Muito voltado para as opiniões, assim, muito pessoais, certo? E agora a doutrina espírita, como sendo aquilo que vem dos espíritos, não está personalizado em nenhum homem, e sim nos espíritos. Esses espíritos que são as vozes do céu. Agora, observando de que esta vinda, hoje, desses conhecimentos, calcados em cima de uma observação criteriosa, o processo de Auguste Comte, o chamado o processo experimental, não fica mais nas conjecturas. Agora fica na certeza, fica na exatidão. Aqui, ó. Teve de esperar que a astronomia lhe abrisse as portas do espaço infinito e lhe permitisse mergulhar aí o olhar do homem, que nunca havia mergulhado. E por meio do poder do cálculo, possível seria tornasse e determinasse a vigorosa exatidão, o movimento, a posição, o volume, a natureza e o papel dos corpos celestes. Quando o telescópio Hubble foi colocado em órbita, e as suas primeiras imagens trazendo uma nova visão do universo. Não foi o universo que mudou, certo? Mas que foi a nossa sensibilidade, nossas percepções que foram aumentadas, foram amplificadas com o uso do telescópio. E aí começou não somente uma observação simplesmente visual, mas começou a ver a questão com exatidão do movimento desses astros, a posição em que se encontravam, o volume de cada um, a natureza deles, o papel dos corpos celestes. Porque hoje nós temos um outro telescópio, James Webb,
estará trazendo maior amplificação do que o Hubble não trouxe, o James Webb está trazendo hoje, descortinando uma visão universal onde o olhar humano nunca penetrou. Viu? Então, vejam vocês que teve que esperar que alguns ramos da ciência avançassem. Por exemplo, a astronomia. A astronomia é o ramo mais antigo da ciência. Eu diria assim, seria o primeiro, né, com tamanha exatidão. Que a física viesse revelar as leis da gravitação, do calor, da luz, da eletricidade, que a química mostrasse as transformações da matéria, a mineralogia, os minerais, os materiais sólidos da Terra, que formam a superfície desse globo terráqueo, que a geologia lhe ensinasse a ler as camadas terrestres, que a formação gradual deste mesmo globo. Então, ciências, não, ramos da ciência. Ciência é uma só, conhecimento é um só. Agora, ela está dividida em seus aspectos diferenciados, certo? Voltado para o ar, para o céu, para a terra, para a água, né? Para transformações químicas da matéria. Cada um tem o seu ramo específico. Viu? Então, precisou que nós tomássemos conhecimento através das leis de Newton, gravitação universal, veio a teoria do movimento dos corpos, suas órbitas, suas propriedades, veio as propriedades do movimento, chamada termodinâmica, muito hoje empregada, né? Nos trouxe grandes conhecimentos do calor, da luz, da eletricidade. A química nos trouxe conhecimentos enormes. Hoje, a nossa farmacopeia, quer dizer, a nossa farmácia hoje, é graças à química. Chegou um desenvolvimento tão grande de produzir medicações tão saudáveis, tão precisas, quanto nós temos hoje. Graças ao desenvolvimento da química. Mas a física nos permitiu que nós avançássemos no espaço sideral, mandássemos uma Voyager 1 e 2 até para fora do sistema solar. Isso, sondas espaciais em vários planetas e lá em cima uma estação espacial, observações astronômicas, hoje utilizando o eletromagnetismo, que é a radioastronomia. Quer dizer, tudo partiu desses ramos da mesma ciência. A física, a química, a biologia e as demais outras ciências. Então, veio a botânica, a zoologia, a paleontologia, a antropologia, conhece iniciá-los na filiação e na sucessão dos seres organizados. Com a arqueologia, pode acompanhar os traços que a humanidade deixou para trás, nas chamadas sedimentações das camadas. Ali está escrita a história da humanidade. Ali está escrito o que nós, no passado, fizemos, quando se estuda as estratificações das camadas da Terra. Uma palavra, completando-se uma às outras, todos os ramos da ciência houveram de contribuir para com ela indispensável para o conhecimento histórico do mundo. Em falta dessas contribuições, teve como guia as suas primeiras hipóteses. Certamente. Nós tivemos, como temos até hoje. Por exemplo, Tales de Mileto nos trouxe um grande conhecimento. Empedócles, Anaximandro, Anaxagoras, certo? Leucipo, Demócrito,
Arquimedes, Aristóteles, e muitos nos trouxe, além da visão filosófica, nos trouxe o germe da ciência, que nasce na Grécia. Uma coisa importante que a doutrina espírita, as leis que ela revela hoje, já estavam aí desde os tempos da humanidade. Os mais antigos. Porque o que a doutrina espírita faz é tornar conhecido essas leis que já aqui existiam, que já aqui estavam há milênios, só que não eram conhecidas, não eram concebidas. E a doutrina espírita veio trazer a concretização, quer dizer, desses conhecimentos precedentes em forma de teorias. Por isso, antes que ele entrasse na posse daqueles elementos de apreciação, todos os comentadores da Gênese, cuja razão esbarrava em impossibilidades materiais, giravam dentro de um círculo sem conseguir dele sair. Por quê? Não tinha um avanço ainda da física, da química, da biologia. Como é que você vai falar da Gênese se nós não temos o conhecimento da biologia à altura de poder analisar o que é a vida, o que compõe a vida, o que faz a vida, o que é a vida? Precisou que a biologia avançasse. E hoje eu falo com vocês. O livro A Gênese, hoje, nós temos em nossas mãos, ele é um tratado de biologia enorme. Porque ele fala da vida. Ele fala do processo que nós desconhecíamos. O livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz, nos fala sobre a questão da vida. Outro livro notável de Gabriel Delany, Evolução Anímica. Um livro enorme de conhecimentos para aquela época sobre a evolução do processo anímico, da vida. Agora, estando os livros guardados na estante, não vai resolver nada. Porque a gente não aprende por osmose, viu? A gente aprende estudando, pesquisando, trabalhando, fazendo. Assim que funciona. Então, meus amigos, é imperioso que nós que somos espíritos aqui, entende? A gente possa realmente, assim, fazer com que a gente entre dentro de um processo perquisitor, como espírito que nós somos. Buscarmos dentro do aspecto dessa doutrina que já traz para nós a teoria, desenvolvemos essa teoria. Não ficarmos presos unicamente aí nessa percepção, unicamente de que os espíritos já disseram, já falou tudo por nós. Fala, não. A obra não está acabada. A obra não está acabada. Viu agora? O que eu quero dizer para vocês, de que cabe a mim, cabe a vocês que estão do outro lado da webcam, prosseguirmos essa caminhada perquisitora, de busca incessante, certo? De busca do conhecimento que já nos foi proporcionado, mas desenvolvendo ele mais ainda, ampliando, amplificando esse conhecimento. É isso que eu preciso fazer. E vocês, portanto, estão trazendo aqui na segunda-feira esse estudo da Gênese. E ele vai tomar um caráter muito técnico, muito científico, quando nós chegarmos lá no capítulo 6º, onde vai trabalhar a chamada organografia geral. Vamos falar da Gênese espiritual, da Gênese material. Vocês vão ver. Aí a coisa vai implementar. Porque nós vamos falar dentro da Gênese, dentro do conhecimento científico. Viu? Não vai ser só aquele conhecimento de Moisés, não. Moisés foi lá no passado.
Nós vamos trazer hoje o conhecimento da física quântica, dessa mecânica quântica, analisando o aspecto da física, da química, da vida. Nós vamos poder entender isso melhor. Aliás, eu até quero aproveitar o ensejo para a gente poder responder aqui perguntas que chegaram para nós, que eu considero assim, muito oportuno. A primeira pergunta é justamente essa que nós estamos tratando aqui hoje. É o Zé Lira, lá de Limeira, São Paulo. Ele pergunta: quão desastroso é a ciência e a religião andarem separados ainda neste momento? Quer dizer, eu digo para você, sabe, Zé Lira, já não está mais separado, não. Sim, eu concordo contigo em linhas gerais. Existe uma disparidade ainda. Existe uma exclusividade ainda quando se fala da ciência, quando se fala da religião. Nós temos muitos cientistas materialistas ao extremo, que negam a religião. Mas nós temos muitas religiões que ainda negam a ciência. Mas o fato de que a doutrina espírita é o elo, é a ligação, é o ponto de interação entre a ciência e a religião. A religião e a ciência. Viu? Então, quando a gente fala de que já não está tanto quanto antes, existe um grande avanço. Quando nós estudamos doutrina espírita, nós vamos estudar o elemento material e o elemento espiritual. Esse é o elo que faltava. É o ponto de interação entre os dois alavancas da sociedade, a religião e a ciência. A ciência e a religião. Cada um analisando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, cada um puxava a brasa para sua sardinha. Negava-se outro aspecto. A doutrina espírita chegou, falou o seguinte: o espiritismo é a nova ciência, que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Que ele não nos mostra mais como antigamente, quando tudo era tirado aos domínios do sobrenatural, do maravilhoso. Mas que agora, sob um novo aspecto, numa visão nova, a doutrina espírita leva em conta o elemento material, que a ciência oficial, quer dizer, que a ciência hoje, acredita pelos cientistas materialistas, só acredita na matéria, mas a doutrina espírita leva em conta o elemento espiritual, o que nega os cientistas. Então, a doutrina espírita é essa proposta de unir religião, ciência, ciência e religião. Mas não é simplesmente lendo. Não. É lendo, é estudando, é pesquisando, é trabalhando, botando a mão na massa. Porque muitos de nós não põem a mão na massa. Só fica nas teorias, só fica nas leituras, só fica nos contos. Né? E a doutrina espírita é uma doutrina, ciência, filosofia, que nos leva às consequências morais. Entendeu agora? Então, Zé Lira, o negócio é o seguinte: já não está tão desastroso quanto antigamente, não. Certo? Andavam separados, já estão se aproximando. Na medida em que eu e você, e todos vocês que estão do lado dessa webcam, puder estudar a doutrina na sua íntegra, nós estaremos diminuindo esse espaço, esse distanciamento entre ciência e religião, religião e ciência. Viram? Mas enquanto nós estivermos nesse pieguismo religioso, nesse comodismo materialista, cada um no seu ponto de vista exclusivo, e não compartilhar com o outro, não somar o outro,
a gente não vai adiantar, não vai prosseguir. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que o meu papel, o papel de vocês aí, é nós estudarmos criteriosamente a doutrina espírita, pesquisar, desenvolver, certo? E divulgar. Divulgar. Porque se nós estuda, pesquisa, mas não divulga, é um egoísmo da nossa parte. Então, passar para frente tudo que nós descobrimos. Isso deverá ser o seu papel. Viu? Só lograr uma coisa da ciência é abrir o caminho, fedendo o velho edifício das crenças. Tudo então mudou do aspecto. Uma vez achado o fio condutor, as dificuldades prontamente se aplanaram. Então, a coisa é a seguinte, quando a ciência abriu o caminho, né, e assim, realmente defendendo aí, né, e apresentando a tese, mas as comprovações das crenças antigas, e hoje dentro de uma crença altamente científica, tecnológica, racional, porque crença é diferente dessa fé cega. Crença é diferente desse pieguismo. Crença não é aceitação sem análise, sem razão, sem lógica. A crença é justamente você levar o conhecimento, a credibilidade que a verdade nos proporciona. A crença não é simplesmente achar que é. A crença só é crença quando fundamentada pelo aspecto técnico-científico, pela razão, pela lógica. Aí a crença sai seu aspecto místico, seu aspecto puramente imediatista, e passa a ser razão, lógica. E quando você, então, busca esta crença, certamente você vai ver que tudo vai modificando, tudo vai alterando em derredor de nós, vai assumindo comportamentos cada vez mais racionais, cada vez mais amplos, mais lógicos. Porque a questão da crença nos leva à necessidade de poder analisar, observar, pesquisar, para depois deduzir. Viu agora? Que a crença é diferente da aceitação. A aceitação é a fé cega. É a fé piegas. É aquela que você somente aceita. Por exemplo, a questão do milagre. O milagre não existe, nunca existiu. E o milagre, segundo a Academia de Letras, a visão popular e a teologia, o milagre não é comprovado e não pode ser comprovado. O milagre é uma aceitação. E aceitar o milagre é melhor do que raciocinar. Portanto, que hoje, até hoje, os espíritos admitem o milagre. Ah, foi um milagre. Não foi um milagre, o milagre não existe. Certo? O milagre, ele é uma palavrinha que vem do latim, milagro. Coisa admirável, coisa extraordinária. Certo? Na visão popular, o milagre é algo sobrenatural. E já estudei com vocês aqui no livro dos médiuns, na sexta-feira, no estudo sistematizado do livro dos médiuns. Eu já estudei com vocês aqui que o sobrenatural não existe. E nem o maravilhoso. Que tudo está de acordo com as leis divinas. Certo? Então, na visão popular, o milagre seria. Na visão da teologia, o milagre é uma derrogação das leis divinas. Quer dizer, Deus cria tudo perfeitamente, cria suas leis e depois ele mesmo derroga essas leis. Para poder se mostrar. Você concorda com isso? Para que criador é esse que, ao mesmo instante que ele mesmo cria, ele destrói? Não. Então, a essa visão da teologia,
não funciona. Agora, a visão, né, do academicismo, o milagre é algo que está acima das leis naturais e não tem nada acima das leis. Eu sempre falo com vocês aqui, não tem nada acima das leis e nem sub as leis. Não tem nem acima nem abaixo. Tudo tem que estar paralelo, no mesmo sentido. Entendeu agora? Tudo tem que ser analisado dentro de um plano de harmonia. Certo? Se falar assim, ó, as leis estão acima, é sobrenatural. Quer dizer, está acima das leis naturais, então as leis não servem para mais nada. Se está sob as leis, certo? As leis, então, não podem ser explicadas, porque por si só não são explicadas. As leis são explicadas quando nós temos o quê? O efeito, que é a criação, regido segundo as leis divinas. Aí as leis estabelecem a harmonia. É diferente. As leis, elas vieram para estabelecer a relação harmônica. Então, o que nós temos que fazer é estarmos em harmonia com as leis divinas. E não submetido a elas, para baixo ou sobre elas. É aqui, é lado a lado. Lá no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, no 3º capítulo, ficou demonstrado para nós que céu e inferno é um estado de consciência, certo? E de que o progresso moral e o progresso moral, eles marcham numa mesma direção, mas estão defasados. Um está à frente, o outro está mais atrás. Viram? Então, o que acontece? É de que o que está atrás vai ter que alcançar o que está à frente. Então, o progresso intelectual ele está à frente e o progresso moral está atrás. Então, esse progresso intelectual vai ter que desacelerar, porque nós alcancemos ele no progresso moral. Lá é dito que, em um dado momento, esses dois progressos caminharão lado a lado, em fase, juntos, de braços dados, no mesmo sentido, na mesma ascensão. Era a pergunta 780 do Livro dos Espíritos, quando perguntou se o progresso moral decorreria sempre do progresso intelectual. Foi dito que sim, mas que nem sempre seria de pronto, nem sempre seria imediatamente, mas que seria uma consequência. O progresso moral decorreria sempre do progresso intelectual. E o conhecimento tem que vir primeiro. Como é que eu vou discernir o certo do errado, o bem do mal, se eu não tenho conhecimento? Eu preciso primeiro conhecer, para depois poder fazer escolha. Então, num dado momento, esses dois progressos vão poder caminhar, vão poder estar juntos. Então, meu amigo, é o seguinte, o que você está perguntando, Zé Lino, já não é tanto mais como antigamente. Tá? Você já está bem já trabalhado. E eu volto ainda a perguntar quais são os benefícios imediatos, né, que a junção um dia da ciência e da religião vão trazer para toda a humanidade. Ora, os benefícios que nós podemos dizer é de que o homem estará muito mais feliz, muito mais tranquilo, estará avançado espiritualmente muito mais do que hoje. Estaremos num patamar de uma busca de uma felicidade enorme. Por quê? Porque nós vivemos hoje muito em busca da comodidade, em aperfeiçoar as nossas zonas de conforto. É o conhecimento, certo? É que nos traz melhores tecnologias, né? Adaptando meios de sobrevivência.
trazendo tecnologias mais avançadas, nos proporcionando mais comodidade, mais prazer, certo? E não felicidade. Felicidade é quinhão, senão de espíritos elevados. Prazer é nosso. Então, hoje a ciência nos traz um conforto maior nisso. Antigamente nós não tínhamos energia elétrica. Hoje uma cidade, a alma de uma cidade é energia elétrica. Tudo depende da energia elétrica. Isso foi fruto de pesquisa, de desenvolvimento da ciência, do progresso do conhecimento. Agora, o dia que nós começarmos a usar esse conhecimento para buscarmos os valores intrínsecos, os valores da alma, buscarmos conhecer o elemento espiritual que nós somos, aí estaremos galgando a caminhada para a busca da plena felicidade. Por tanto que foi dito em 680, de que o progresso intelectual, ele nos leva ao progresso moral. E o progresso moral é uma decorrência desse primeiro, mas que nem sempre caminham juntos. Mas que haverá um dado momento do nosso progresso, caminharão juntos. É aí, meu amigo, é que eu e você, e vocês todos, estaremos vivendo já um estágio de felicidade aqui na Terra. Porque a felicidade não está na Terra, embora comece nela. Viu? Agora, o que acontece conosco é de que nós estamos aqui hoje, certo? Já buscando esses valores intrínsecos. Hoje o progresso intelectual nos levou a um grande progresso moral. De que hoje a gente não mata mais com um porrete, a flecha, a lança. Hoje se mata mais com recursos mais o quê? Requintados, sofisticados, mas que ainda mata. Amanhã, certamente, a gente não vai mais matar. A gente vai valorizar a vida muito mais do que hoje. E aí, estaremos utilizando a esse conhecimento, certo? A esse sentimento de religiosidade, de sentimento mesmo, de amor ao próximo, acabando com as guerras, certo? O conhecimento não será para desenvolver armas tão perigosas, né? Armas que matam, que dizimam milhares de pessoas, como estamos observando aí, Israel e a Palestina, certo? Essa guerra que nasceu, começou agora, não. Essa guerra vem lá desde o tempo do Cristo. Judeus e palestinos brigam de todos os tempos da humanidade. Desde a época da diáspora, quando houve aquela imigração, né, lá dos judeus, que emigraram para vários países por causa dessa grande revolução que se operava naquele continente, e que mais tarde, muitos desses das diásporas, esses voltaram nas suas origens, mas tentando personalizar, dividindo mais ainda o poderio, e criou os dois estados, né? Os judeus e os palestinos. Os palestinos não é considerado um estado, isso. Os judeus, sim. Então, o que precisa ser feito aí é dar aos palestinos o direito também de criar seu próprio estado. Então, a partir do momento, sabe, Zé Lila, em que o homem descobrir que a ciência e a religião unidos vai amenizar esse estado de violência, de guerra, é aí que nós vamos encontrar os grandes resultados da união da ciência e da religião. Porque nós vamos buscar a felicidade em vez da guerra. Nós não vamos usar conhecimento para desenvolver bombas mais potentes. Não vamos utilizar mais conhecimento para fazermos guerra. Não vamos utilizar mais o que? Esses instrumentos que têm causado tantos sofrimentos na sociedade. Nós vamos poder muito bem utilizar esses conhecimentos em desenvolver mais o ramo da farmácia, né? Com melhores medicamentos, erradicando essas epidemias, essas pandemias,
né? Vamos diminuir o sofrimento, as dores. Então, esse será os benefícios quando a união da ciência com a religião, da religião com a ciência. Tá? Espero, meu amigo Zé Lira, por ter contribuído com as respectivas respostas, viu? Que você nos formulou nessa manhã dessa segunda-feira. Vamos ver. Em vez de uma gênese imaginária, certo? Como era no passado, surgiu-se uma gênese positiva e, de certo modo, experimental. O campo do universo se distendeu ao infinito. Então, é isso que aconteceu, né? Em vez de você ter uma gênese no campo da imaginação, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, surgiu-se uma proposta positiva, comprobatória, certo? Aquela que é levada ao nível da observação e da experimentação, para depois vir o quê? As deduções. Quer dizer, o campo do universo se distendeu ao infinito. Viu agora? Então, o que está acontecendo conosco? Dá paradinha. Eles vieram cortar a luz nossa aqui. Por quê? Mas disse que não tá paga, Deus está lá. Pode encerrar aí. Então vai pôr isso, corta agora. Sou Tavares, vou ter que interromper, viu? Tive um imprevisto aqui. Só um minutinho. Bom dia, meus amigos. O seu Vicente teve um imprevisto pela internet. Creio que ele deva voltar em seguida. Vamos aguardá-lo. Vinde alma caridosa, quem tem fome alimentar, dá-lhe um pão e uma rosa, para a fome saciar, com amor e humildade, despida da coroa, vestida de caridade, ouve a voz em ti ecoa. Jesus Cristo assim falou, se despede, princesa, Mãe Maria te mandou pra ser a mãe da pobreza. Vem, pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria. Pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria do Pão.
vestida de caridade, ouve a voz quem te ecoar. Jesus Cristo assim falou: se despe de princesa, Mãe Maria te mandou pra ser a mãe da pobreza. Vem, pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria. Vem, pequena rosa, Isabel de Aragão, transforma pães em rosas, em simples Maria do pão. Em uma época remota, nascia no interior de Pernambuco um espírito abençoado. Tinha no olhar a caridade como lema implantado. Ao comando de Maria, vinha a fome dos pobres saciar. Carregava em comum o nome e a vontade de ajudar. Era mulher guerreira, com as sandálias rasteiras, andava o interior com o seu turbante e um vestido ralo. De lado, uma cesta humilde com os pães organizados. Mas que a fome de comida saciava a fome de amor. Sempre em prece com Jesus, era trabalhadora do Senhor. Seu sorriso sereno a todos compreendia. Da transformação dos pães em rosas, transformava a tristeza em alegria. Dissipadora das trevas daquele povo tão sofrido, era a própria luz, estrela de maior brilho. Ó querida Maria, que em toda tarde surgia o material para os pães fabricar. Modelava com paciência para os pobres entregar, regando com o fermento de amar. Querida mentora que nos ilumina os bastidores deste hospital de almas, nos rega com alegria, para que com muita esperança voltaremos à casa de nosso Pai, alimentadas com tua dedicação, amor e amparo. Bom dia, meus amigos. Devido a um probleminha de ordem particular do nosso irmão Vicente Cardoso, a gente vai encerrar a live dele, o programa dele, nesse exato momento. Muito obrigado, sucesso, luz e paz para todos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.